Fala galera, professor Rafael Lemos aqui. Na aula de hoje nós faremos uma análise estratégica do edital para a Guarda Municipal de Paracatu, Minas Gerais. O edital já está publicado, a prova já está marcada, então você não pode perder tempo. Se você quer ingressar na carreira policial, se você quer fazer parte da Guarda Municipal de Paracatu, você precisa começar a sua preparação agora. A prova já está marcada, beleza? Então confira comigo aqui todas as características, todos os detalhes dessa super oportunidade. Eu sou o professor Rafael Lemos, já fui aprovado em diversos concursos das carreiras policiais, aprovado na Polícia Militar, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros Militar, agente socioeducativo, e nesse ano de 2026 eu também já fui aprovado em outros dois concursos que não são das carreiras policiais. Então estou trazendo para vocês informações do campo de batalha, a estratégia que realmente dá certo para te levar até a aprovação, beleza? Eu sempre gosto de iniciar as minhas aulas com essa reflexão que o general chinês Sun Tzu, que escreveu o livro A Arte da Guerra, nos ensinou. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Mas, se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, fazendo analogia aqui com o que nós estamos tratando, a sua aprovação no concurso das carreiras policiais ou diversos outros concursos, o importante é que você conheça as características dessa prova, desse concurso, o que será cobrado, como será cobrado, e também que você se conheça, que você saiba quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, para que você possa treinar, que você possa chegar bem preparado no dia da prova e seja aprovado, beleza? Então, rapidamente aqui, para quem é a primeira vez que vai participar de um concurso das carreiras policiais, especialmente, os concursos das carreiras policiais, eles têm algumas diferenças em relação a outros concursos, beleza? A começar pelo número de etapas. O concurso das carreiras policiais normalmente tem aí entre 4 e 5 etapas, pelo menos. Então, para quem aí é marinheiro de primeira viagem, para quem nunca fez um concurso público, eu vou explicar para vocês aqui rapidamente como que funciona. O primeiro passo é a publicação do edital. Inclusive, está publicado o edital da Guarda Municipal de Paracatu. Rafael, o que é esse tal desse edital? O edital é onde constam todas as regras deste jogo. É lá que tem tudo que você precisa saber sobre essa oportunidade. No edital está dizendo que dia será a prova, o que será cobrado nessa prova, qual o número de vagas, qual a remuneração, quais são os critérios. Tudo é o DNA do concurso, são as regras do jogo. Então, o primeiro passo para quem quer ser aprovado é ler este documento chamado edital. Ele realmente é bastante extenso, mas você precisa ler. Não tem como você vencer um jogo sem saber as regras desse jogo, beleza? Então pense nisso. Leia o edital. A primeira etapa do concurso consta da prova objetiva. Essa prova objetiva, pense quando você estudava lá na escola. É uma prova que você faz presencialmente, correto? Nessa prova, ela vai aí verificar os seus conhecimentos das disciplinas que serão cobradas no concurso. Normalmente ali, português, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, conhecimentos de direito. Então, essa prova que vai avaliar os seus conhecimentos. Então, a chave da sua aprovação está em você ter conhecimento suficiente para tirar uma boa nota nessa prova, ser aprovado e, naturalmente, tirar uma nota maior do que os seus concorrentes para que você fique dentro das vagas. Beleza? Superado a prova objetiva, você será submetido a uma avaliação física, correto? No caso da Polícia Militar, é uma avaliação física militar. No caso de outros concursos das carreiras policiais que não são militar, você também vai fazer avaliação física, beleza? O teste físico, é o famoso TAF, porque é exatamente para avaliar se você tem a condição física necessária para ser aprovado e exercer uma atividade policial. Lembrando que aqui você não precisa ser um super atleta.
mas você precisa sim estar com seu condicionamento físico em dia, afinal, essa profissão vai exigir de você, em muitos momentos, que você tenha aí toda uma capacidade física em dias, beleza? Superado a avaliação física, você será submetido a testes psicológicos, afinal, você precisa ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio psicológico, você precisa estar com a sua saúde mental em dia para que você exerça essa atividade onde, na maior parte do tempo, você vai lidar com problemas, você vai resolver problemas. Então, é muito importante que você esteja com a saúde mental em dia para que você execute bem as tarefas que são esperadas de você como guarda municipal. Beleza? E já estamos chegando aqui agora nas últimas etapas, o exame médico, né? Onde vai avaliar se você está com a sua saúde em dia, se você não tem nenhuma doença incapacitante. Mais uma vez, não é qualquer tipo de doença que pode te eliminar, entendeu? Então, todas essas informações estão no edital. Você apenas doenças muito graves que podem realmente te eliminar, porém você é submetido sim aos exames médicos para verificar a sua situação, a situação da sua saúde, beleza? Superado os exames médicos, você finalmente vai fazer o curso de formação. O curso de formação é onde você realmente vai aprender como se tornar um policial, um guarda municipal, correto? É nesse curso de formação que você vai saber como que são as condutas de patrulha, como que funciona a abordagem, como que você resolve o problema das pessoas. É aqui que você realmente aprende a se tornar um policial, um guarda municipal. Lembrando que estão ocorrendo mudanças atualmente na legislação e o guarda municipal ele já é na prática aí um policial municipal. Então, isso eleva também o nível de responsabilidade que esses profissionais têm diante da sociedade, beleza? Então, aqui nós temos o cronograma. Você já sabe agora quais serão os passos que você deverá seguir para ser aprovado. Edital publicado, a prova foi marcada, você vai se preparar para essa prova de conhecimentos, você vai se preparar para a avaliação física, você será submetido aos testes psicológicos, você fará os exames médicos e, por fim, você fará o curso de formação. Lembrando que neste concurso da Guarda Municipal de Paracatu, todas essas etapas aqui já têm datas previstas lá no edital que eu te falei, por isso que é importante você ler. Todas essas etapas aqui já têm uma previsão de quando vão acontecer. Não são todos os concursos que deixam isso de maneira tão clara quanto este concurso da Guarda de Paracatu. Então, mais um ponto positivo para você não ser pego de surpresa e conseguir se preparar com qualidade. As principais informações sobre este concurso. As inscrições, elas começam no dia 15 de junho e vão até o dia 15 de julho, beleza? Um mês aí de inscrição. A prova de conhecimentos será realizada na cidade de Paracatu no dia 23 de agosto. A banca organizadora, a empresa organizadora deste concurso, é a banca IBGP, beleza? Nós temos aqui um número previsto de 40 vagas, e a taxa de inscrição para você participar deste concurso é de R$ 85. Todas essas informações estão no site oficial da banca organizadora que eu deixei aqui para vocês, ibgpconcursos.com.br. Tudo isso você pode pegar, todas essas informações estão lá, beleza? Um ponto muito importante aqui que eu já quero trazer e chamar a atenção de vocês é que no edital está falando que são 40 vagas. Mas lembra que eu te falei que tem o curso de formação? No próprio edital já fala que serão convocados 45 candidatos para o curso de formação. Então é muito provável que pelo menos 45 candidatos tomem posse neste concurso, podendo até aumentar esse número, porque a Guarda Municipal de Paracatu está nascendo agora. Essa será a primeira turma. Vocês serão os primeiros guardas municipais da cidade de Paracatu. Então, nada obsta desse número, inclusive, aumentar. Por isso que essa é uma oportunidade imperdível para você que quer ingressar nesta carreira. Beleza? Os principais requisitos. Você precisa ter apenas o ensino médio na data da posse.
por enquanto não precisa de curso superior. Você precisa sim ter CNH categoria B, lembrando que isso é na data da posse, não é no dia da prova, é na data da posse, quando você superar todas as fases do concurso e chegar o momento de você entregar a documentação para tomar posse no concurso, para você realmente ingressar na carreira. Então, mesmo que você não tenha hoje o ensino médio ou você não tenha a CNH categoria B, ainda assim você consegue fazer a prova sem problema nenhum, dá tempo de você conseguir esses requisitos. Inclusive, a nossa escola, nós temos o supletivo EJA 100% online. Se você não tem ainda o ensino médio, você pode entrar em contato com a gente, que nós temos o curso supletivo EJA 100% online, onde você consegue concluir o seu ensino médio, o seu ensino fundamental, até mesmo sem sair da sua casa, estudando até mesmo através do seu celular, conforme sua disponibilidade de tempo. O curso é descomplicado e você consegue se formar, você consegue aí em aproximadamente 6 meses estar com seu certificado já de escolaridade, beleza? Outro ponto importante desse concurso é que ele não tem limite de idade. O limite seria o limite constitucional aqui de 75 anos, então se você tem entre 18 e 75 anos, você pode fazer esse concurso sem problema nenhum, e ele também não tem requisitos de altura. Algumas guardas municipais têm alguns critérios nesse sentido, de idade máxima, de altura mínima, então mais um ponto positivo aqui. Basta que você tenha o ensino médio, CNH categoria B e idade entre 18 e 75 anos, beleza? Muito bem. Então, Rafael, o que será cobrado nessa prova da Guarda Municipal de Paracatu? Eu trouxe aqui para vocês, eu tirei um print lá do edital, você pode conferir lá. Então, o que será cobrado na sua prova? Nós teremos 10 questões de português, 5 questões de raciocínio lógico matemático, 5 questões de noções de informática, 5 questões de conhecimentos gerais e 15 questões de conhecimentos específicos, beleza? Conhecimentos gerais você pode entender aqui como atualidades, então engloba toda a questão de geopolítica, econômico, sociedade brasileira, de todo o Brasil e também, claro, de Paracatu. E aqui dentro de conhecimentos específicos, nós temos aí toda a parte de legislação, direito constitucional, direito penal, direitos humanos, legislação municipal, todas essas informações, beleza? Tudo isso aqui está num documento chamado conteúdo programático. Eu vou falar mais sobre isso lá na frente, para que você entenda e não fique com dúvida. Mas algo que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que, são 40 questões ao todo, correto? 40 questões entre essas disciplinas. A prova vale 100 pontos, beleza? Então nós temos aqui peso. O que é isso? São 10 questões de português. O peso de cada uma dessas questões é 2,5. Isso significa que a prova de português, então, ela vale 25 pontos, beleza? Porque você multiplica o número de questões pelo peso de cada questão para você saber o valor que cada uma dessas disciplinas tem na prova. Então, observe que apenas português, que são 10 questões, mais conhecimentos específicos, que são 15 questões, nós já temos aqui 25 das 40 questões. Nós temos aqui 62% e meio, 62,5% da prova concentrado em apenas português e conhecimentos específicos. Então aqui nós já começamos a traçar uma estratégia. Você não pode subestimar essas disciplinas. Aqui você tem a obrigação de ir bem. Você não pode ir mal nessas duas disciplinas porque ela realmente vai te levar, vai te deixar muito perto da aprovação. Se você for mal em alguma dessas duas disciplinas aqui, a sua aprovação já fica comprometida. Então você tem a obrigação de ir muito bem em língua portuguesa e conhecimentos específicos, beleza? Eu marquei aqui também noções de informática, porque eu quero trazer isso para vocês. Os últimos concursos que estão acontecendo, nós estamos vendo que as provas de informática estão vindo um pouco, vamos dizer assim, pesada. Elas estão realmente cobrando um conhecimento técnico bem aprofundado. E o que está acontecendo? Os candidatos muitas vezes subestimam a prova de informática. Eles acham que porque já utilizaram o computador, até utilizam no dia a dia, que eles estão preparados para fazer essa prova. E lembre-se que essa prova é uma prova teórica, então muitas vezes nós temos conhecimento prático, mas nós não temos conhecimento teórico sobre alguns assuntos. Então,
não subestime a prova de informática, talvez o diferencial da sua aprovação esteja aqui, porque português e conhecimentos específicos, todo mundo vai estudar, todo mundo vai se dedicar, porque todo mundo já está percebendo que aqui são dois pontos muito importantes para a aprovação. E muitas vezes esses candidatos, eles subestimam ou deixam de lado outras questões, como por exemplo informática, que tem acontecido nos últimos concursos, tem sido aí nos concursos das carreiras policiais um ponto decisivo, um ponto que é um diferencial. Então já estou trazendo isso para vocês aqui. Não subestime informática, estude para você tirar uma boa nota, porque talvez aqui seja onde você vai superar os seus concorrentes. Beleza? Muito bem. Lembrando que esta prova da Guarda Municipal de Paracatu teremos também uma prova discursiva, teremos a famosa redação, a temida redação. Para muitos, a redação é um bicho-papão, né? Um bicho de 7 cabeças, mas para outros nem tanto. Então, o que eu quero dizer para você? Tudo é treino, tudo é treinável, tudo você consegue aprender. Se você tem dificuldade com redação, já começa a se preparar agora, elaborando pelo menos uma redação por semana. Uma dica muito importante para você redigir uma boa redação é, a partir de agora, você desenvolver ainda mais. Eu imagino que você já tenha, se você não tem, desenvolva o hábito de leitura. Leia livros, leia revistas, jornais, ou qualquer coisa que você esteja lendo, até mesmo na internet. Mas leia com intenção, leia realmente absorvendo cada palavra que você está lendo, beleza? Vou dar um exemplo para vocês. Se você está lendo esse parágrafo aqui, ó, a segunda etapa será constituída de prova discursiva, redação. Quando você lê um trecho desse, leia com cuidado, com atenção. Observe que a palavra será, ela é acentuada. Observe que a palavra constituída, ela também tem aqui o acento grave. Observe que a palavra discursiva tem o S antes do C aqui. Aqui ela é escrita com a letra S. Está entendendo? Vai observando palavra por palavra, para que chegue no dia da prova, você não cometa deslizes de acentuação gráfica, porque essa é a melhor forma de você aprender a acentuação gráfica. É exatamente lendo e aprendendo as disciplinas, porque se você for ficar apenas decorando regras, elas são importantes para que você saiba por que aquela palavra é acentuada. Eliminatório, entendeu? É uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Será que é por isso que ela é acentuada? Você pode decorar a regra, mas se você já tiver ela memorizada, também facilita. Você já sabe que a palavra eliminatório tem um acento no tório aqui, na letra O. Constituída, acento no I. Classificatório, eliminatório. Será que elas são acentuadas pela mesma regra? Então, comece a se fazer esse tipo de pergunta, para que você vá bem na prova de português e também vá bem na prova de redação, especialmente nessa parte aí ortográfica, beleza? É claro que não é só isso, você também vai precisar ler para você ter repertório, para que você possa exprimir as suas ideias de maneiras lógicas e fáceis para que a outra pessoa consiga ali ler a sua redação e entender o que você está falando. Pense sempre que quando nós estamos escrevendo, nós não estamos escrevendo para nós estamos escrevendo para os outros. Então você precisa se fazer claro, você precisa escrever de maneira clara para que quem vá ler o seu texto consiga entender sem grandes dificuldades, entendeu? Então essa é uma grande dica para vocês. A partir de agora, tudo que você for ler, já leia observando. Ó, a palavra valerá tem acento, a palavra redação é com C cedilha e tem acento, entendeu? As aqui é craseado. Por que é craseado? Então, começa a se fazer essas perguntas. A partir de agora, tudo que você for lendo, se você está na rua, você lê um cartaz, faça uma leitura crítica. Será que está escrito certo? Será que está escrito errado? Isso vai te ajudar muito no dia da prova, pode ter certeza. Beleza? Muito bem. Então, a prova de redação para o concurso da Guarda Municipal de Paracatu valerá 20 pontos, beleza? Lembra que a prova objetiva, que é aquela prova onde você vai fazer aquela prova de marcar, né? Ela vale 100 pontos e a redação vale 20 pontos. Então você também não pode deixar de lado aqui a redação.
E aqui nós já trazemos algumas informações que estão no edital, desculpe, serão corrigidas as provas de redação dos candidatos aprovados na etapa anterior, né, a prova objetiva, limitados em 6 vezes o número de redações multiplicado pelo número de vagas imediatas. O que é isso? Resumidamente, na ampla concorrência, serão corrigidas 132 redações, ou seja, os primeiros 132 colocados na redação. Aliás, os primeiros 132 colocados neste concurso terão a sua redação corrigidas. Para os candidatos que têm alguma deficiência, serão 12 redações. Candidatos que concorrerem aqui na condição de negro, 48 redações. E candidatas do sexo feminino, 48 redações. Por que isso é importante? Para que você saiba que você precisa estar entre os primeiros, até mesmo para que a sua redação seja corrigida. Caso contrário, você já será eliminado de cara do concurso. Por isso que é importante você conhecer as regras do jogo, entendido? Então, vamos supor aqui que esse concurso tenha dado aí 5.000 candidatos inscritos. Saiba que não vai corrigir as 5.000 redações, vai corrigir apenas as redações dos 132 primeiros candidatos da ampla concorrência ou os primeiros 12 candidatos que tenham deficiência ou os primeiros 48 candidatos da condição de negros ou as primeiras 48 candidatas do sexo feminino. Por isso é importante você ler o edital, saber as regras e também fazer uma boa nota para você já ficar de cara ali dentro das vagas. Muito bem, agora vamos falar sobre o teste de aptidão física. Se este é um concurso das carreiras policiais, Guarda Municipal está dentro das carreiras policiais, naturalmente nós teremos uma prova de aptidão física. Essa prova de aptidão física ela tem um valor total de 80 pontos e ela está dividida nestas atividades aqui. É o abdominal remador, o teste dinâmico na barra fixa para homens, nada mais é do que a barra fixa, isometria na barra fixa para as mulheres, flexão de braços no solo, impulsão horizontal, que é um salto à frente, e a corrida de 12 minutos, correto? Então, todo este teste físico, ele vale 80 pontos, lembrando que ele é eliminatório e classificatório. O que isso significa? Que se você não tirar a nota mínima necessária, você é eliminado do concurso. E o outro ponto é que você, para cada uma dessas atividades que você executar, você vai receber uma pontuação que vai somar a sua nota da prova objetiva e a sua nota da prova de redação. Lembrando, a prova objetiva vale 100 pontos, a prova de redação vale 20 e aqui vale 80. Então, observe que o somatório total aqui dá 200 pontos no concurso. Então, lá no final, você vai saber a sua classificação somando essas 3 notas, da prova objetiva, da redação e do teste de aptidão física, beleza? Por isso que é muito importante que você esteja preparado aqui nesta etapa, porque afinal são 80 pontos, então aqui muita coisa pode acontecer. Quem está lá atrás na tabela pode avançar e ficar na frente, quem está na frente, se for mal no teste físico, pode cair várias posições, então observe que você tem que estar preparado para todas as fases do concurso, beleza? Então, são 80 pontos. Todas as informações sobre o teste de aptidão física estão no anexo 5 do edital, regulamento e critérios de avaliação para a prova de capacidade física. Se você tiver alguma dúvida na execução de algum desses testes aqui, talvez você seja iniciante, nunca tenha feito um concurso, nunca tenha feito um teste de aptidão física, não se preocupe, porque até mesmo no YouTube, se você jogar aqui o nome dessas atividades, teremos centenas e centenas de vídeos explicando passo a passo. Então, se você tiver alguma dúvida, eu sugiro que você busque lá no YouTube, eu não vou colocar aqui para a aula não ficar muito longa, beleza? Lembrando que todas as informações detalhadas sobre o teste de aptidão física se encontram no anexo 5 do edital, regulamento e critérios de avaliação para a prova de capacidade física, beleza? Mas é um TAF, para quem aí já tem alguma experiência, é o TAF normal. Vai fazer o abdominal no estilo remador, vai fazer o teste de barra dinâmico para os homens,
barra fixa para as mulheres, flexão de braços no solo para homens e mulheres, impulsão horizontal e corrida de 12 minutos. Muito bem. Outro ponto importante que eu quero trazer para vocês, para você se preparar com qualidade para este concurso, e essa é uma dica muito, muito importante, eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar aqui agora, é você estudar sempre levando-se em consideração o conteúdo programático do edital. O conteúdo programático. Talvez você esteja começando no mundo dos concursos e não saiba o que é o conteúdo programático, até mesmo você já tenha feito alguns concursos, mas tenha passado batido essa informação do conteúdo programático. O conteúdo programático, que está lá no edital, ele diz exatamente o que será cobrado dentro de todas as disciplinas do concurso. Não basta você saber que a prova terá na sua prova lá questões de matemática. Você precisa saber o que dentro da matemática será cobrado para que você estude da maneira correta. Tá entendendo? Não adianta você saber que você terá uma prova de direito. Você precisa saber o que dentro de tudo que a gente conhece no ramo do direito que será cobrado nessa prova. Beleza? Se você fizer isso e estudar conforme o conteúdo programático, isso faz com que você não perca tempo estudando coisas que não serão cobradas na sua prova e também que você estude aquilo que realmente importa, que você concentre a sua energia naquilo que realmente vai cair na prova e que fará diferença para a sua aprovação. Eu posso até mostrar para vocês aqui rapidamente esse conteúdo programático, beleza? Parte do edital, ó, ele é o anexo 2. Observa aqui comigo. Dentro de língua portuguesa, esses serão os assuntos cobrados. Articulação textual, operadores sequenciais, expressões referenciais, coesão e coerência, verbo, flexão, conjugação, vozes, correlação entre tempos e modos verbais, concordância verbal. Vamos avançar aqui e pegar outra disciplina para que você veja. Dentro de raciocínio lógico-matemático, o que será cobrado? Noções básicas de lógica matemática, proposições, conectivos, equivalência, implicância lógica e segue relação. Então aqui está o DNA da prova, de tudo que você precisa saber dentro dessa prova de raciocínio lógico-matemático para que você seja aprovado no concurso, beleza? Dentro aqui ó, de informática, olha só, sistema operacional, o Windows 10. Então, você precisa ler, porque talvez você está estudando lá, por exemplo, o Windows 8 e não vai cair na prova. Talvez você esteja estudando o Windows 11 e não vai cair na prova. Então, percebe como, se você estudar em desacordo com o conteúdo programático, você pode se complicar, você pode perder tempo e energia estudando aquilo que não é importante? Lembra que eu falei que teremos prova de conhecimentos gerais? O que vai ser cobrado? Cultura geral, fatos políticos e econômicos e sociais do Brasil e do mundo. Ocorrido quando? Nos últimos 5 anos. Olha só. Então, dentro de conhecimentos gerais, cairão questões sobre assuntos relativos dos últimos 5 anos. Beleza? Então, se algo aconteceu lá no início dos anos 2000, em tese, não será cobrado aqui na prova. Beleza? Dentro de conhecimentos gerais. Pode ser cobrado em outra disciplina, de outra forma. Mas eu quero que vocês tenham isso em mente. Estudem e avaliem aqui o conteúdo programático. Dentro de conhecimentos específicos, o que vai ser cobrado? Por exemplo, direito constitucional. Olha só que interessante esse exemplo. Direito constitucional. Mas vai cair toda a Constituição? Você já estudou a Constituição Federal? Você já pelo menos pegou o livro da Constituição Federal alguma vez? Para quem conhece aí, já pegou até mesmo o PDF da Constituição, vai saber que ela é muito extensa. São mais de 300 artigos. Poxa, Rafael, será que eu vou ter que ler todos esses 300 artigos para fazer a prova? Não. Olha só, aqui no conteúdo programático já está dizendo o que da Constituição Federal, o que será cobrado. Será cobrado apenas o título primeiro aqui, o título 1, dos princípios fundamentais, título 2, dos direitos e garantias fundamentais, correto? Título 3, título 5, então, se eu não estiver enganado aqui, que eu estou olhando rapidamente com vocês, mas olha só, nós temos o título 1, título 2,
vamos ver, título 3 e agora título 5. Então, observe, não tem título 4, não está cobrando o título 4. Então, essa é uma informação importante para você não estudar aquilo que você não precisa. Então, eu quero deixar claro aqui, dê uma olhada no conteúdo programático para você estudar aquilo que realmente será cobrado na prova. Bacana? Estamos combinados? Muito bem. E dentro do conteúdo programático, uma vez que você identificou ele, para você organizar os seus estudos, você pode pegar item por item ali do conteúdo programático. Existe inclusive o que nós chamamos de edital verticalizado, que é o quê? Você pegar aquelas informações e organizá-las em linhas para você ficar mais claro ali o que será cobrado na prova. E aí você marca. Faz um sistema de cores, por exemplo, para você identificar dentro do conteúdo programático o que você já domina, o que você já viu, mas não domina tão bem, e o que você nunca estudou, para que você tenha ali uma estratégia, para que você possa se guiar e estudar da melhor forma possível. Por exemplo, trouxe aqui um exemplo de português, conteúdo programático, digamos que estejam cobrando esses itens aqui. Você pode ler e verificar dentro do conteúdo programático o que você já sabe. O que está em verde aqui, vamos dizer que é o que você já sabe. Você vai fazer apenas uma revisão rápida. O que está de amarelo, você já estudou uma vez, mas não tem tanta segurança assim, então você vai dar uma atenção maior. O que está em vermelho, você nunca nem viu falar, então você precisa estudar com mais dedicação, com mais tempo, com mais energia. Então essa é uma estratégia de você estar organizando os seus estudos e não ficar perdido na hora de sentar e estudar, beleza? Sempre lembrando aqui que a prova de português mais conhecimentos específicos correspondem a 62,5% da sua prova, então você não pode vacilar aqui, você precisa estudar com qualidade, você precisa dominar esse assunto, vamos dizer assim, é o seu dever de casa, é a sua obrigação ir bem nessas duas disciplinas. E como eu disse lá atrás, uma dica extra ainda, não menosprezar a prova de informática, porque isso está acontecendo em diversos concursos, os candidatos estão deixando a informática de lado, a prova não está fácil, e aí a gente vê candidatos acertando apenas uma, duas questões, e aqueles candidatos que às vezes acertam 60% da prova de informática, já está sendo um diferencial, porque os outros estão indo muito mal. Então, dê um foco aí em informática, porque isso pode fazer muita diferença na sua aprovação. Então, sempre observando a distribuição de pontos, distribuição de questões, para você concentrar sua energia, concentrar naquilo que realmente é importante para a sua aprovação. Resolva questões da banca IBGP, que é a banca do seu concurso, a banca do seu edital, beleza? Foque nessas questões, porque é ali que você vai saber como que será a sua prova, como que essa banca ela costuma cobrar alguns assuntos, quais são os ângulos, quais são os temas, de que forma que aquilo é abordado na prova. Então, se você fizer a quantidade de questões suficientes para que você aprenda e domine a forma de resolver essas questões, você estará um passo à frente dos seus candidatos. Não tenha dúvida disso. A chave da aprovação está na resolução de questões. Eu vejo alunos que muitas vezes não fazem simulados, ele deixa para praticamente testar os conhecimentos dele no dia da prova. Esse é um erro iniciante que eu espero que vocês não cometam, realmente não. É um concurso de alto nível, é um concurso muito competitivo, você não pode cometer erros que são muito de iniciantes, entendeu? Por isso mesmo que nós estamos fazendo essa aula, para já te fazer com que você evite esses erros iniciantes, para que você aprenda com os erros de outras pessoas e que você não cometa eles, para que você possa avançar mais rapidamente. Então, a chave da aprovação está em resolver questões, resolver provas anteriores. A banca IBGP já executou diversos concursos, inclusive de guardas municipais. Então, pegue provas das guardas municipais de outras cidades que foram feitas pela banca IBGP e resolva. Beleza? Eu falei para vocês que este ano eu fui aprovado em 2 concursos, correto? E essa foi uma das minhas principais estratégias. Eu pegava provas do mesmo cargo que eu ia fazer
que foram aplicadas pela mesma banca e resolvia. Então, por exemplo, aqui, ó, se você vai fazer guarda municipal, feito pela banca IBGP, Guarda Municipal de Paracatu, verifica lá. Vou só dar um exemplo hipotético aqui. Digamos que a IBGP tenha feito o concurso da Guarda Municipal da cidade de Montes Claros. Você vai lá, faz essa prova, porque é a melhor forma de você estar testando os seus conhecimentos, já entendendo quais são as nuances, como que essas questões são cobradas, como que aqueles assuntos são cobrados, quais são os ângulos que você deve observar daquele assunto. No dia da prova você vai tirar de letra, você não terá nenhum tipo de dificuldade, beleza? Cada questão que você fizer durante o seu treinamento, durante os seus estudos, tenha sempre em mente que você precisa entender por que você acertou e por que você errou. Se você acertou uma questão, não basta você simplesmente olhar assim, acertei, tá ótimo, vamos para frente. Não. Até mesmo as questões que você acertou, avalie item por item. Por que você acertou? Eu marquei essa questão aqui, a resposta é a letra A. Por isso, por isso, por isso. E também justifique as outras alternativas. Eu sei que não é letra B por tal motivo. Eu sei que não é letra C por tal motivo. Eu sei que não é a letra D por tal motivo. Tá entendendo? Você vai justificar item por item. Não cometa o erro de, na fase de preparação, fazer questões baseando em deduções lógicas. Eu acho que é a letra A, eu acho que é a letra B, eu sei que não é a letra C, então eu vou de B. Acertei, tá ótimo, vamos para a próxima. Não é o momento de você contar com a sorte, vamos dizer assim. Você precisa fazer questões de maneira técnica. Você precisa justificar a sua resposta. Tanto as questões que você acertou, quanto as que você errou. Tanto as questões que você considera certa, quanto as questões que você considera errada. Tenha isso em mente. Isso sim é estudar, isso sim é fazer um trabalho ativo. É não contar com a sorte, beleza? Você precisa resolver questões e identificar o porquê que aquela questão está certa ou porquê que aquela questão está errada. Se você fizer isso, especialmente se você tiver acesso a um material onde as questões são comentadas, melhor ainda, porque o comentário você vai saber por que a questão está certa ou por que está errada, porque muitas vezes você pode ter errado uma questão e não entender por que você errou. Eu achei que era a letra B, por que não é a letra B? Então você precisa ir atrás dessa resposta. E aí você vai verificar, sim, agora eu entendi, não é a letra B por tal, tal, tal motivo. Então isso é um estudo ativo. Na hora da prova você não vai ter dificuldades, beleza? E por último, para trazer para vocês aqui um princípio muito interessante que eu quero que vocês pesquisem e estudem sobre isso, é o princípio de Pareto. Ele nos ensina que 20% do nosso esforço resulta em 80% aí das consequências do nosso resultado. Então, esse princípio de Pareto, ele é aplicado em todos os campos da nossa vida, no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua casa, nas empresas, no mundo de maneira geral. Dentro do seu serviço, onde você trabalha, 20% das suas tarefas no seu serviço normalmente correspondem a 80% do que é esperado de você, do resultado que é esperado. Então, trazendo isso para o concurso público, o que eu quero que você tenha em mente é que lá no conteúdo programático que eu mostrei para vocês, que é bem extenso, né? Português, raciocínio lógico, direito, atualidades, é muito extenso, mas tenha em mente que de tudo que está ali, apenas 20% do que está ali provavelmente vai levar 80% das questões da sua prova. Em 20% do edital, em 20% do conteúdo programático, você consegue extrair as 80% das questões do concurso. Normalmente é isso que o princípio de Pareto nos ensina. Então, por isso que é importante você estudar de maneira estratégica, de estudar com um material que já leve isso em consideração, um material que tenha filtrado as provas, tenha filtrado as bancas e que te entregue esse tipo de estudo. Porque imagina, se você sabe que em 20% de todo o edital está 80% da nota, isso faz com que você estude com mais eficiência, com rapidez, que você finalize o edital a tempo da prova e que você consiga a sua aprovação, beleza? Rafael, mas como que eu vou saber quais 20% ali do edital que vai estar 80% na prova? Essa é a importância
de você ter um material de qualidade para estudar, para você sair na frente dos seus concorrentes. Você precisa estudar de maneira estratégica para que você consiga otimizar o seu tempo. Nós sabemos que muitos dos nossos alunos, eles trabalham o dia todo, trabalham inclusive muitas vezes no final de semana, no sábado, são mães que precisam cuidar dos seus filhos, da sua casa, do seu marido, é o marido que precisa cuidar da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, tem pouco tempo, trabalha durante o dia, chega já cansado em casa para estudar à noite, então você não pode perder tempo. O pouco tempo que você tem para estudar precisa ser um tempo de qualidade, correto? Eu sei que um ou outro está numa posição um pouco mais confortável e tem talvez mais tempo para estudar, talvez consiga mais horas durante o dia para estudar, mas não é a regra geral. A regra geral é que normalmente a pessoa trabalha durante o dia, muitas vezes já até fazem um outro curso, fazem uma faculdade, então ele tem pouco tempo para estudar. Esse pouco tempo que você tem para estudar tem que ser um tempo de qualidade. Então, por isso que você precisa de um material de qualidade que tenha isso aqui, que saiba quais, de tudo que está ali no edital, quais são os 20% que mais cai na prova, que é o caso do nosso material, beleza? Eu até trouxe um exemplo para vocês aqui dentro de língua portuguesa, quais são os conteúdos que mais são cobrados na prova. Interpretação de texto, não tenha dúvida disso, toda prova de concurso tem interpretação de texto, você precisa saber como resolver questões de interpretação de texto, que tipo de texto que é aquele, sempre cai esse tipo de questão, qual é o tipo do texto que foi apresentado, figuras de linguagem, classes de palavras, tempos e modos verbais, sintaxe, concordância verbal, coesão e coerência, pontuação, tudo isso sempre é cobrado. Esse aqui é o 20% da prova de português que vai ser cobrado na sua prova, beleza? Para você saber quais são os 20% das outras disciplinas que serão cobrados no concurso da Guarda Municipal de Paracatu, eu recomendo que você entre para o nosso curso preparatório completo. Esse curso ele já é pensado levando em consideração tudo isso que eu falei para vocês aqui, e é dessa forma que os nossos alunos estão sendo aprovados nos diversos concursos das carreiras policiais em todo o Brasil. A nossa escola ela é especializada em concursos das carreiras policiais, correto? Nós temos cursos para todas as carreiras policiais, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, e estamos tendo alunos aprovados em todo o Brasil. O nosso material ele é composto aí por videoaulas, plano de estudos, tem exercícios, simulados, tem grupo no WhatsApp para você tirar suas dúvidas, tem ferramentas de estudos para você estar se preparando com qualidade, como os mapas mentais e os mnemônicos. Então, se você quer ser aprovado neste concurso de primeira, se você quer ser aprovado, entre em contato com a gente, garanta a sua vaga. O curso ele está pelo valor promocional, ele está com um super desconto de R$ 697 por apenas R$ 297 e você vai levar todo o material que você precisa para ser aprovado e ainda vai contar, claro, com o suporte da nossa equipe que é especializada em concursos das carreiras policiais, beleza? Então, se você ficou interessado, entre em contato com a gente, eu vou deixar um link aqui abaixo para você entrar em contato com a nossa equipe e desejamos sucesso para você nesse concurso da Guarda Municipal de Paracatu. Vamos conquistar essa aprovação?